Dando continuidade às nossas conversas sobre o Espírito Santo, ou seja, o Deus que habita em nós, cabe recapitular um pouquinho o que a gente vinha conversando, né? Nós estamos falando, é um Deus que habita em mim ou eu que habito em Deus? E aí nós relembramos a metáfora do mar, em que as duas coisas são verdadeiras, né? Nós nos imaginamos, assim como as outras pessoas e os outros seres, todos imersos em um oceano, ou seja, estamos envolvidos por água em todos os lados, e ao mesmo tempo tem água dentro de nós, uma água que penetra, permeia, e está todos nós. Então nós existimos em Deus de uma maneira completa, de uma maneira total. Essa metáfora eu gosto muito dela porque ela nos traz a noção de mutualidade, né? E essa noção vai implicar tanto como lemos e como interpretamos algumas passagens bíblicas, principalmente aquelas relacionadas com dons e ministérios. A tendência é nós falarmos que eu tenho tal dom, Deus me deu tal ministério. Não, quando a gente olha sobre essa perspectiva do eu que habito em Deus, Deus habita em mim, e o que há é uma mutualidade, nós vemos que, na verdade, nós não temos dons, e Deus não nos deu um ministério. Na verdade, é uma participação nossa na expressão de Deus, de um Deus que habita, né? Deus se expressando através de nós, através de nós, de uma determinada maneira. A natureza divina que habita o ser humano, que está dentro do ser humano, mantém uma relação sujeito a sujeito. Deus não é um algo, e o dom também não é alguma coisa que me pertence, algo que eu possa ter ambição. Simplesmente ele acontece dentro dessa mutualidade, dessa expressão que se dá de acordo com a realidade e a necessidade da realidade que vai se apresentando dia após dia, né? A Bíblia menciona que essa ação do Espírito, o Deus que habita em mim, que habita em você, como aquele que ensina, como aquele que lembra, que orienta, que consola, que intercede, que revela, que testemunha e também que dá a vida. Esse Deus que habita em nós, ele vai produzindo todas essas coisas. A questão é o quanto que eu percebo ou o quanto que eu não percebo, o quanto que eu reconheço e o quanto que eu não consigo reconhecer e simplesmente atribuo essas expressões de quando eu estou inspirado, quando eu aprendo alguma coisa, quando eu lembro de alguma coisa, quando eu tenho um insight, quando eu tenho aquele momento eureka, atribuo a uma capacidade minha, que sou eu que tenho essa capacidade. E na verdade é o Deus que habita, o Espírito que habita, que produz essas coisas em cada um de nós, né? Outra maneira que a natureza dessa ação é descrita é por meio de metáforas, ou seja, uma simbologia rica em significado, né? A Bíblia nos aponta o Espírito como uma pomba, como um azeite, como uma água, como um selo, como um vento, ou seja, são figuras que nos remetem a um conjunto de significados de integração, de iluminação, de unção, de vida, de purificação, uma marca de autenticidade, uma marca de pertença. E, de novo, a questão é o quanto sentimos ou percebemos essa atuação. A maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, não tem consciência, ou não sente, ou não percebe. Isto é decorrente de vários motivos, mas todos eles têm fundamento na postura, na atitude do ser humano para com esse Deus que habita, para ir com esse Deus que está dentro. Nós falamos inicialmente que era uma relação de mutualidade, né? Então nós vimos assim como é que esse Deus se expressa, mas na mutualidade nós também podemos agir de uma maneira que vai interferir nessa expressão de Deus.
Então a Bíblia também ela relata ou descreve algumas possibilidades dessa ação que interfere nessa expressão de Deus. Como então ela fala sobre mentir ao Espírito, fala sobre resistir ao Espírito, ela fala sobre blasfemar, ela fala sobre ultrajar, ela fala sobre entristecer, ela fala sobre apagar o Espírito. Então são coisas que criam uma dissociação nessa mutualidade. Essa mutualidade que pode ser completa, ela fica um tanto quanto desintegrada, e ser humano e Deus eles ficam separados por conta dessas atitudes. De novo, temos que lembrar que essas palavras são metáforas que transportam o significado. Não significa que o Espírito vai embora. O que vai embora é a nossa percepção, o quanto que o que vai embora é a nossa consciência, e o que vai embora é essa expressão livre e ampla e restrita de Deus através de nós. Mas a Bíblia não para aí, ela também aponta um antídoto, uma vacina, uma proteção a essas ações negativas. E a expressão que ela usa é sobre estar cheio do Espírito. É uma expressão que tanto é usada no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento tanto é usada quanto no contexto de Jesus, quanto no contexto das epístolas ou cartas apostólicas, né? Paulo, escrevendo a uma das igrejas de uma das cidades, orienta a manter essa atitude de estar cheio, e ele dá 3 pontos de como estar cheio. Ele fala sobre a maneira como falar entre as pessoas, como deve ser a convivência entre as pessoas. Ele fala sobre como é que é a nossa postura diante de Deus, e ele fala também sobre qual deve ser a nossa atitude de coração diante das circunstâncias, diante das coisas. Ele fala de novo, repetindo, e é importante frisar, é importante ressaltar, palavras são metáforas que transportam significados. Então ele fala sobre falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso não significa simplesmente cânticos religiosos ou conversas religiosas, mas ela fala de uma atitude de coração que nos remete, que nos edifica, que nos faz crescer, que faz desenvolver e que preserva aquelas 3 virtudes teológicas básicas, que são a fé, a esperança e o amor. Isso é que é falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falar de uma maneira em que fé, esperança e amor eles sejam preservados e sejam ampliados na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão nos cercando, e na maneira como eu lido com as circunstâncias e da maneira como elas se apresentam, né? Fala sobre cantar e louvar de coração ao Senhor, ou seja, fala de fazer as coisas em espírito e em verdade. E isso é fazer de coração. É agir de coração, não por um dever, não por uma obrigação, mas por um senso de verdade que vem, que experimentamos dentro de cada um de nós. E isso tudo moldado com ações de graças constantes, sabendo que tudo concorre para o bem. E aí tem uma questão que nós não vamos entrar em detalhes agora, aprofundaremos em outro momento, em outra conversa, que é: Deus quer o nosso bem. E as circunstâncias, elas aparentemente, elas podem não ser boas, e elas podem ser desagradáveis, mas o contexto que a aborda, o contexto que a sustenta, tem o potencial de nos levar para um caminho melhor. Tem o potencial de nos trazer o bem, tem o potencial de nos levar para junto de Deus, tem o potencial de nos levar para uma intimidade e um conhecimento profundo de Deus. E por isso nós damos graças pela oportunidade de estar junto de Deus, de ser embalados no braço de Deus, de ser participantes do coração de Deus, de ser coparticipantes na mutualidade da ação de Deus.
E aqui nós vamos ficando aqui nesse nosso encontro e até o próximo.